Você já tentou alcançar a perfeição? Ou melhor, você busca alcançar a perfeição naquilo que você faz? Bom, de volta depois de muitas mensagens no Instagram e algumas no WhatsApp perguntando se teriam mais vídeos no canal, enfim, se eu estaria gravando para vocês, e aqui estou eu. E a pergunta provocativa é se você já tentou alcançar a perfeição. E por que que eu te faço essa pergunta? Bom, aí vem a história. Fica ligado. Bom, essa pergunta ela é muito provocativa para mim, ela me faz refletir bastante e ela me faz principalmente pensar no cotidiano. A minha esposa, por exemplo, ela tem um perfil mais sistemático. Ela faz as coisas de maneira sistematizadas, lineares, e para ela, por exemplo, tudo tem que funcionar de uma maneira mais quadradinha, digamos assim. É um pensamento mais administrativo, mais gestor, mais organizado de se pensar. E aí eu posso citar o exemplo da empresa que ela está fundando, em como ela pensa assim, olha, eu vou criar o meu post no Canva, eu vou criar um Instagram, eu vou fazer uma identidade visual, daí eu vou fazer um cartão, e eu fico pensando já no modo empreendedor, no modo Flávio Augusto, no modo, enfim, JJ, será que ela já está pronta para vender? Por que que ela não vende? Por que que ela não testa? Por que que eu faço perguntas provocativas do tipo, né? Tu sabe quanto tu vai cobrar, tu sabe a tua margem de lucro? E ela fala, calma, calma, eu primeiro tô na parte de organizar a identidade visual. Bom, e aos poucos eu tenho absorvido um pouquinho do jeitinho dela e tento ser um pouquinho mais perfeccionista, um pouquinho mais linear, mais organizado do que ir atravessando os passos, né? E eu fico pensando, será que isso é bom ou isso é ruim? E aí a gente entra na reflexão, né, desse vídeo, que é o que eu quero promover para vocês, que depende. Por exemplo, aqui estou eu com o meu notebook, eu tenho uma luz à minha frente, que é a ring light que está projetando lá no monitor atrás, eu tenho uma luz lateral aqui para dar uma sombra no meu rosto, aí atrás eu tenho um LED que eu não liguei, lá atrás na parede, lá eu acabo tendo um projetor de luz que eu fiz, né, um canhão de luz, à minha direita eu tenho um outro canhão de luz que eu fiz, tá? E assim foi, aí eu botei todo esse painel aqui atrás para gravar os vídeos, eu montei, comprei uma luminária, depois eu botei os livros, e aí as prateleiras, né? Enfim, foi um trabalho bem intenso, que foi as minhas férias todas de julho planejando voltar a gravar. E foi justamente isso que eu respondia nos comentários, ou lá em quem me chamou no Instagram, eu vou voltar a gravar, eu vou voltar a gravar. E assim eu fui investindo meu dinheiro, meu tempo, né? Para fazer isso acontecer de fato. Acontece que conforme eu buscava a perfeição, conforme eu ia investindo em materiais ou em tempo, ou até mesmo em conhecimento no YouTube para ver como produzir conteúdo de fato relevante para ti que está assistindo, eu comecei a me prender de gravar o vídeo. E aí quando eu tinha toda essa estrutura aqui, eu tinha a mesa, eu tinha o computador, eu tinha as luzes, eu comecei, digamos assim, a dar para trás, porque de fato eu tinha que encarar o verdadeiro trabalho, que era gravar vídeos. Se a gente for olhar alguns vídeos do meu canal, por exemplo, eles não eram perfeitos, longe disso, tinham iluminações terríveis. Eles não tinham nem né, uma dicção que você conseguisse entender. Então, então eu fico pensando, será que de fato vale a pena alcançar a perfeição sobre aquilo que a gente quer fazer? Sobretudo sobre aquele projeto que pode mudar a nossa vida? Eu sou um cara assim que me considero com um pensamento bem empreendedor, bem solto. E às vezes eu me pego pensando em montar uma startup ligada à tecnologia e exercício físico. Às vezes eu estou pensando com a questão de inclusão, que é o meu vínculo mais forte. Às vezes eu estou pensando em como inovar no esporte dentro do contexto escolar que eu trabalho. Enfim, ideias não me faltam. E aí eu fico pensando em como fazer, e se eu faço de um jeito, se eu faço do outro. E aí eu boto todo um business plan, eu vou lá... pesquiso, busco, me aproprio, falo com pessoas e daí na hora de executar eu simplesmente não executo. Por que que eu não executo? Muitas das vezes essa falta de execução está ligado a isso, a alcançar a perfeição ou a buscar a perfeição. E essa perfeição de fato ela não chega. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje para você aqui. Eu tenho certeza, né, e você pode ter certeza que esse cenário que está montado aqui, ele não me agradou. Né? Ele não ficou aquele cenário que eu pensava magnífico quando eu projetei, quando eu botei no chat GPT e pedi para ele formar um espaço de gravação para mim. E ele me deu os ângulos de onde teria que ter as luzes, ele me disse como esconder os fios, etc. De fato não ficou como eu pensava. Mas se eu for pensar os recursos que eu tenho, ou melhor, o público que me assiste e que busca o canal, será que de fato ele está buscando a perfeição? Né? Ou será que ele está buscando ideias? A gente pode absorver muito disso, talvez, né, com o Whindersson Nunes, por exemplo, um dos maiores canais, né, do YouTube, claro que ligado ao humor, paródia, etc. Mas ele começou gravando sem camisa, ele começou num telhado abafado, e aí por vezes a gente se projeta em um cenário, em um escritório, com uma luz tal, com um microfone tal,
e aí a gente começa a botar empecilhos nos nossos próprios desejos ou sonhos. Enfim, essa é a provocação que eu faço para você, né? Para você deixar talvez um pouquinho de lado a parte linear, por mais importante que seja, e também deixar um pouquinho das ideias malucas, né? E simplesmente sentar e fazer com o recurso que você tem, da forma que você consegue fazer, dando o seu melhor e melhorando um passinho de cada vez. Porque eu tenho certeza que se eu fosse esperar, né, tudo ficar perfeito, provavelmente esse vídeo não chegaria até ti e não estaria aqui no YouTube. Te convido a ficar comigo nessa jornada enquanto eu evoluo no meu canal, enquanto eu evoluo na minha fala, nas minhas reflexões, para a gente estar aqui junto. Então, não deixa de acompanhar o canal, não deixa de comentar. A gente vai falar talvez de alguns tópicos que interessam a você que está aqui no canal, sobre as vendas no WhatsApp, sobre o que deu, o que não deu certo, o que eu deixei de pensar e o que eu ainda penso sobre a empresa. Mas esse canal aqui ele tem um viés, né, de reflexão e principalmente de aprendizado para quem busca de fato mais renda, mais empreendedorismo, mais performance, mais ideias. Então por hoje foi isso e eu te aguardo até o próximo vídeo.